Opa, colega médico, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a mais um episódio do nosso CVM Cash Premium. Hoje, um podcast aqui mais do que especial, porque eu vou entrevistar um dos alunos CVM, mas não qualquer aluno, um médico que está se tornando um grande amigo, né? E que eu tenho certeza que a história dele, você já deve ter ouvido ou talvez até visto ele em algum momento, mas hoje a intenção é trazer um pouco mais de forma aprofundada a trajetória dele para te inspirar e para que você também aprenda com os erros que ele cometeu, com os acertos também que ele teve, tá? Então hoje eu estou aqui com o Dr. Alex Bruno. Então, bem-vindo, Alex, cara. Pô, uma alegria muito grande te entrevistar aqui pessoalmente, cara, em Manaus. Essa aqui saiu, né? Depois de algum tempo, tô aqui com muita felicidade de estar aqui contigo. Realmente é uma realização para mim estar aqui. E há pouco tempo eu estava lá também assistindo um podcast, ouvindo você falando e pensando, caramba, será que isso eu vou conseguir fazer isso? Será que isso é para mim? Né? Então... Aquele monte de coisas que vem na cabeça, que pode estar vindo na cabeça de alguém que está te vendo agora, que está vendo a gente, né, cara? Com certeza. Então, eu me lembro... a imagem que eu tenho, Cisne, de você, né? Eu ouvindo seus podcasts no trânsito, né? Dirigindo, que eu trabalhava em outra cidade lá, eu sou de Vitória, Espírito Santo, cirurgião oncológico, e trabalhava em 2 hospitais do SUS como chefe praticamente dos 2. E eu morava em Vitória, ia para Vila Velha de carro, e era um trânsitozinho, e eu ouvi no podcast, caramba, será que isso vai funcionar para mim? Será que isso é possível? E com muita felicidade, hoje eu estou aqui contigo, faço parte aí, sou seu aluno, com muito orgulho, e estou aí para contar um pouco aí da minha trajetória. Pô, cara, eu acho que a realização, a felicidade é recíproca, porque eu acompanho a trajetória, né, a sua trajetória da Irlena desde 2020, né? A Irlena, sua esposa, né, entrou no CVM em 2020. Então, pô, eu acompanho aí, sei o nome até dos filhos, da Luísa e do Lucas, que por coincidência são os nomes dos meus filhos também. Então, já fui lá visitar vocês, já fui lá comer uma moqueca, né, com vocês. Então, cara, é muito massa, assim. E assim, poder contar a história de vocês, né, o pessoal vai achar que a gente faz isso, tá fazendo isso para poder dizer que o CVM funciona. É para isso também, mas... é uma coisa que eu tenho cada vez mais falado, sabe? Quando eu faço isso, ajuda o médico lá que, coitado, tá numa situação que só quem é médico sabe, né? Porque todo mundo que não é médico acha que a vida da pessoa tá perfeita, né? Não, é médico, tá reclamando de quê, pô? O cara é médico. Só que não é só sobre grana, né, cara? São várias outras coisas que só quem é médico que sabe. Mas mais do que só ajudar esse colega, cara, quando eu conto uma história de alguém como a sua, né, cara, isso me alimenta. Então, assim, a gente sabe que tem um salário financeiro, todo mundo tem, mas tem o salário emocional, que pouca gente fala, né, cara? Então, esse também é um salário emocional para mim. Então, toda vez que eu converso com vocês, que eu entrevisto vocês, cara, eu termino ali, ou tá pago. Entendeu? Então, obrigado, de verdade, cara. Obrigado. Eu honro você, eu honro a sua esposa, eu honro você, viu, Irlena, por ter, né? Tanto por ter entrado, por ter confiado na gente desde 2020 e também por ter, né? Por estar junto com a gente, né? Por estar apoiando o seu marido, que é uma coisa que eu quero falar sobre isso hoje, né? Sobre a importância dos cônjuges se apoiarem, né? Mesmo que não sejam os dois médicos, mesmo que não sejam os dois que queiram as mesmas coisas, mas, cara, a importância de um apoiar o sonho do outro. Então, obrigado, Irlena. E aí, Alex, eu queria começar, cara, fazendo a pergunta que é a seguinte. Como é que... Primeiro,
A gente já sabe que, pô, beleza, você conheceu a gente através da Helena. Mas, cara, fala um pouquinho mais. Eu quero que você fale pra mim um pouquinho da tua trajetória. Tipo, que eu acho que se mistura com a trajetória da maioria dos cirurgiões, né, cara? Eu tenho falado muito com cirurgiões e eu tenho ajudado muitos cirurgiões, inclusive lá do grupo, lá da mentoria, e dentro do CVM também. E eu acho que tem peculiaridades, né, do cirurgião, cada especialidade tem as suas peculiaridades. Então, eu queria explorar um pouquinho disso. Fala um pouquinho aí da tua trajetória, né, como é que foi tua faculdade, como é que foi tua residência como é que foi os teus primeiros anos de mercado de trabalho aí, que eu tenho certeza que vai se misturar com a história dos colegas. Então, Sidney, então eu fiz faculdade na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo. Tu é de lá mesmo? Eu sou mineiro e fui criado em Vitória, Espírito Santo. Eu tenho uma raiz muito forte em Minas, no sul de Minas, cidade pequena lá. E meus pais vieram para Vitória trabalhar. E eu nasci lá, mas eu fui criado em Vitória, passei a minha infância, a juventude toda. E formei médico, sempre quis ser cirurgião, então na minha trajetória sempre fui aquele aluno de pegar e ir para anatômico, fazer dissecção de cadáver, passava férias no anatômico, greve que às vezes tinha na faculdade, eu ia para o anatômico fazer as minhas dissecções, ia lá, me sentia ali de alguma maneira mais próximo do meu sonho, que era ser cirurgião. Então foi uma dedicação bastante, bem intensa, né, de ser médico. Depois eu fui fazer cirurgia geral, então eu fiz cirurgia geral na Santa Casa de Belo Horizonte. E nessa época que a gente é aluno e que a gente é residente, a gente tem que lembrar que a gente é muito novo, a gente é muito jovem, a gente está ali fazendo várias escolhas, a gente está tendo aqueles primeiros contatos com aqueles professores e tudo. Você acaba tendo como você é muito novo, você tem aquela energia para dar um plantão, para perder uma noite de sono estudando, para fazer, né, acontecer a sua faculdade. E na faculdade mesmo, também na residência, eu me dediquei bastante. E a gente é comum, sim, a gente ter essa sensação de que a gente aguenta. Não aguento dar um plantão de 24 horas. Eu aguento virar uma noite de sono e ir estudando e fazer a prova no outro dia e depois fazer minha vida e tal. Mas uma das coisas que eu vou falar depois, que eu acho que é importante, que contrasta um pouco, e que durante a residência médica você acaba tendo um salário muito baixo pelo que você faz, uma carga horária de trabalho de no mínimo 60 horas semanais, que é praticada hoje nas residências médicas, e você, entra ali no mercado de trabalho e começa, eu lembro que na residência de cirurgia geral, eu recebia R$ 1.500, minha bolsa mensal. Então, eu trabalhava ali, eu não dava plantão fora, eu realmente dediquei. Depois, na cirurgia oncológica, a mesma coisa, me dediquei. Não era muito de dar plantão fora, porque eu queria mesmo aprender ali. E aí você sai, começa a dar os plantõezinhos, começa a trabalhar. Você tem sim uma sensação que você está sendo bem remunerado. Porque você ancora naqueles 1.500 que você recebia por, sei lá, 4 anos, né? 5 anos. Foram 5 anos ali de trabalho. Então, e não aguento, né? Eu aguento dar um plantão. Eu aguento trabalhar no outro dia, né? Eu acho que isso acontece com muita gente. Então, eu trabalhei muitos anos como cirurgião oncológico e como preceptor de cirurgião geral, da ginecologia também. Atuei muito na ginecologia como preceptor, ginecologia oncológica. E eu via isso, né? Uma coisa importante que às vezes eu passava para os meus alunos era isso. Olha, cuidado. Você vai sair daqui, você vai começar a trabalhar
Se você não se espetar, você está dando plantão um atrás do outro, porque você novo, quando jovem, você aguenta, sim, é verdade. Mas quando você começar, né, a ter os seus filhos, você vai casar, você vai ter outras prioridades na vida, essa conta, esse equilíbrio, ele não vai se sustentar muito para a sua saúde. Essa conta ela, lá na frente, ela não bate, né? Não bate. Então, esses anos todos, né? Depois eu fiz cirurgia oncológica no Instituto Nacional de Câncer, no INCA, terminei em 2012. Gosta de estudar, né, rapaz? Bastante. Comecei aí em 2001, minha faculdade de medicina, terminei toda a minha formação em 2012, né? 12 anos aí estudando praticamente. 12 anos. E é isso, o cirurgião, ele tá muito assim, a formação dele é muito ligada no... Você operou muito? Né? A pergunta que um residente faz pro outro: e você está operando? Você opera muito na sua residência? Né? É uma coisa que ancora muito. Então, quando você termina, né, você quer continuar operando muito. Então, é comum do cirurgião não pensar muito. Eu mesmo não pensava muito em como eu estava sendo remunerado, mas sim se eu estava operando muito. Eu só queria operar muito, eu não queria... O que vinha de remuneração, às vezes você olhava ali no contra-cheque, olhava no extrato e dizia, caraca, tipo, tá é lucro. Tipo, você já... É isso. Agora, te ouvindo, Alex, você trouxe uma clareza muito grande, cara, porque assim, tem algumas coisas que a ciência explica, né? Que tá na base dessa premissa que você trouxe. O cirurgião, ele é condicionado, eu diria que o médico, de forma geral, ele é condicionado a trabalhar muito, a estudar muito e trabalhar muito, né? Mas o cirurgião, eu lembro do internato, no módulo de cirurgia, eu lembro que era mais puxado mesmo. Eu lembro até que a abdominal, na época que na UFAM, era a coisa mais temida de todo mundo. Né? Tipo, às vezes a gente chegava às 5h30 da manhã e saía 10 da noite, né? 11 horas da noite. E às vezes sem sair de dentro do hospital, né? A sorte é que tinha uns cirurgiões que deixavam comida para os internos. Biscoito, né? Biscoito e café, né? Tipo, biscoito de água e sal e café com leite. Mas, então assim, cria-se um condicionamento. Nós somos seres de condicionamento, somos seres de hábitos, né, cara? Tá lá o Poder do Hábito, né? Um livro dessa largura aqui, que tem ciência, um monte de estudos, né? Validados, mostrando que nós somos seres de hábitos. E hábitos não é só hábitos bons, podem ser hábitos bons e hábitos ruins, né? É o que explica, por exemplo, as doenças crônicas, que se explica, né? Enfim. Então, isso é importante, cara, principalmente para quem está nessa fase da formação, né, cara? De entender que, beleza, eu tô nessa fase agora porque é obrigatório, eu não faço as leis, né? A residência precisa funcionar assim, dentro da cirurgia, cada especialidade tem as suas peculiaridades, né? E a cirurgia é muito puxada mesmo, né? Mas é importante que você saiba que, pô, quando você sai da residência, você não precisa mais continuar nessa, né? Porque a tendência, porque você criou aquele hábito, é que você continue fazendo aquele hábito. E nada de errado também, talvez, nos primeiros anos, né, Alex? Eu vim de uma origem muito humilde, então, assim, eu precisei trabalhar muito no início quando eu saí da faculdade. E eu acho que muita gente precisa, mas eu acho que a gente não precisa trabalhar muito por 10 anos, por exemplo. Se matar, entre aspas, né, de trabalhar por 10 anos. E tem uma outra armadilha aí, tá, Alex? Que tá imbricada, que tá linkada com isso, que eu acredito que eu venho de uma ancoragem. Ancoragem também é algo científico, que tem a ver com o nosso comportamento. A gente está acostumado a receber pouco, trabalhar muito. Aí você se forma e aí começa a receber muito para trabalhar, entre aspas, pouco. No teu caso, era R$ 1.500 por mês, e aí você passou, na época, eu imagino que um plantão a receber a mesma coisa. E aí, se tivesse uma cirurgia, a cirurgia, no caso, cirurgiões tem a produtividade, né? Por cada cirurgia que você realiza, você recebe um a mais, não é isso? Então, eu acho que aí a tendência do cirurgião a cair na armadilha de que, cara,
Então, se eu tô ganhando 1.500 por plantão, se eu der tantos plantões, eu posso comprar meu carro importado. Eu posso comprar minha cobertura. Eu posso comprar uma casa pro meu pai, pra minha mãe, pra minha tia, pro meu primo. E, cara, isso seria muito mais engraçado se não fosse verdade, se não fosse trágico, né, cara? Porque isso, a gente cria condicionamentos também nos outros de que, cara, o Sidney, o Alex, a doutora fulano, o doutor cicrano, eu tô tranquilo, eles vão me dar o que eu preciso. Eles ganham muito bem. E a gente, né, a gente muitas vezes quer, né, pô, devolver para os pais, quer dizer para a gente quer mostrar para os outros, né, que a gente é importante, né? Não, deixa que eu pago a conta, deixa que eu. Cara, e eu tô falando isso porque, assim, eu vejo isso nos meus alunos, né? Eu sei, eu conheço os bastidores, né, dos que eu cuido de mais perto. E, cara, tem gente que tá com problemas sérios de transtorno de humor, depressão, ansiedade, burnout, enfim, essas paradas aí da psiquiatria, porque, cara, criou o condicionamento na família de que ele vai resolver o problema de todo mundo. E essa pessoa um dia fui eu, Alex. Teve uma época da minha vida, cara, que eu dava isso eu nunca falei, vou falar a primeira vez agora. Tinha uma época da minha vida, cara, que eu dava tipo uma mesada até pra tio meu, cara. Tinha uma época que eu dava mesada pra irmã minha, cara. Minha irmã casada. E meu cunhado desempregado, pô. E eu lá fazendo o quê, Alex? Me matando de dar plantão. Mas a mentalidade que eu tinha na época era essa. Porra, bicho. Coitadinha da minha irmã, né? Eu posso, pô. Um plantãozinho eu ganho. Tá aqui, ó. Mas é extremamente importante esses dois conceitos, pensar no condicionamento. O que você está condicionando o seu corpo, a sua mente, o seu contexto social, né? O seu cônjuge, os seus filhos. Porque, cara, tudo bem. Eu acho que todo mundo merece viver bem, ter conforto, morar bem, comer bem, vestir bem. Todo mundo merece. Mas o quanto que isso é sustentável para uma pessoa sustentar todo mundo? E no dia que a saúde começar a pipocar, e no dia que... Sabe o que vai acontecer? Você vai dizer não para as pessoas. E aconteceu isso comigo, tá? Você vira e fala assim, poxa, agora eu não vou poder mais te ajudar. Aí sabe o que acontece? Tu se torna o vilão. Como assim? Que absurdo! Eu precisava desse dinheiro porque eu ia viajar, não sei o quê. Então, isso é algo, cara, que também eu gostaria de, tipo, não só... ficar ligado na carga horária que você está se condicionando, mas no estilo de vida que você está condicionando não só você e sua família, mas, cara, um monte de gente, muitas vezes o médico se sente na obrigação. E eu não acho que o médico tem que... Pô, não é porque a gente tem, às vezes, uma culpa, né? Talvez, pô, eu me formei médico, coitado da minha irmã, coitado do meu primo. Uhum. Não, cara, não tem negócio de coitado, não. Eu consegui, ele também consegue. Se ele quiser. Porque não é sustentável. Ninguém sustentar ninguém, cara. Eu acredito muito na independência. Tudo que eu mais quero, tudo que eu mais desejo para as pessoas que eu amo, cara, é que elas sejam independentes de mim. Que eu desejo para os meus filhos. Cara, eu vou trabalhar, cara, para que meus filhos não dependam de mim até os 18 anos de idade. Porque eu acho que isso é saudável. Fazer os filhos ficarem independentes, tipo, para não querer deixar ele sair de casa, ou então fazer o cônjuge ficar dependente para o cônjuge não querer ir embora. Cara, isso não é amor, não, cara. Eu acredito muito na independência. Então, eu acho que aí tem uma armadilha grande. Que se um médico ou uma médica pegar isso, eu acho que já vai fazer muita diferença, né? Vai, no que a gente está trazendo.